E lá, louvado seja o Senhor. Aleluia. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Aleluia. Glórias a Deus, glórias a Jesus de Nazaré. Louvado, bendito é o nome do Senhor. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Glórias a Deus, glórias a Jesus de Nazaré. Mas o Senhor mais uma vez vem nos despertar e nos alertar a respeito do fracasso, para nós não se descuidar e na caminhada ter um fracasso que esse homem, nós vamos ver nessa noite, teve, que foi Sansão. Por que Sansão foi derrotado pelo inimigo? Foi um fracasso na sua trajetória aqui na terra. Louvado seja o Senhor. A Bíblia diz que Sansão, quando ele foi gerado pelo Senhor, o Senhor havia determinado uma vida de sucesso para Sansão. Antes de Sansão vir a este mundo, o Senhor já tinha feito um propósito para a vida dele. O Senhor já havia determinado para Sansão que ele ia ser juiz do povo, que ele ia tirar o povo do sofrimento, da situação difícil. Louvado seja o Senhor. Então Sansão, ele veio debaixo de uma promessa do Senhor. Mas para que essa promessa, amado, se cumprisse, era necessário Sansão obedecer, louvado, algumas exigências da parte de Deus. Louvado seja o Senhor. A Bíblia diz que antes de Sansão nascer, o anjo que foi enviado pelo Senhor disse: esse menino vai vir agora, você tem que fazer 3 coisas. Ele não pode beber vinho, nem qualquer outro tipo de bebida que tem álcool. Ele não pode comer comida impura. E ele não pode cortar o cabelo. Louvado seja o Senhor. Deus disse que Sansão vinha como uma bênção. Sansão vinha já com a determinação na parte de Deus para ser juiz, para libertar o povo. Mas para poder Sansão conseguir obter isso, era necessário Sansão cumprir essas exigências de Deus. A Bíblia diz que no quanto ele se permanecia cumprindo as exigências de Deus, tudo corria bem na vida de Sansão. No quanto Sansão continuava cumprindo com as exigências de Deus, Sansão continha uma força fora do normal. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite, amado, Deus vem aqui nos despertar. Louvado seja o nome do Senhor, para que nós cada dia continuemos cumprindo as exigências de Deus, cumprindo as ordenanças do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então a Bíblia diz que no quanto ele andava conforme as exigências de Deus, ele tinha uma força fora do normal. Tudo corria bem na vida de Sansão. Trazendo para o mundo de hoje, amado, muitas pessoas têm pagado o preço. Muitas pessoas, as coisas não têm dado certo, porque têm deixado de cumprir com as ordenanças e as exigências de Deus. Aleluia! Nós temos que entender, amado, que eu e você viemos debaixo de uma promessa com Sansão. Eu e você só se encontramos aqui porque Deus quis que nós viéssemos a esse mundo. Mas cada um de nós viemos com uma promessa, com uma missão. E para poder nós entender a promessa e a missão, é necessário nós estarmos na presença do Senhor. Aleluia, louvado seja. Então, quando Sansão estava na presença de Deus, cumprindo as ordenanças de Deus, tudo corria bem. Ele tinha uma força sobrenatural, uma força fora do normal. Louvado seja o Senhor. Mas com o passar do tempo,
Sansão perdeu essa força. Com o passar do tempo, Sansão perdeu a força que ele tinha, uma força, louvado seja o Senhor, a qual era fora, sobrenatural. Com o passar do tempo, Sansão perdeu essa força. Aí vem aqui a pergunta: por conta de que mesmo, pastor, Sansão perdeu a força? Primeiro, Sansão não vigiou, amado. Sansão não vigiou, louvado, Sansão não se resguardou, ele não se manteve nas ordenanças de Deus. Aleluia. Trazendo para o mundo de hoje, muitas pessoas têm acontecido essa mesma coisa, mano. Muitas pessoas têm acontecido essa mesma coisa, perdido a força de enfrentar as lutas de vício, de enfrentar as tribulações, de enfrentar a situação difícil. Muitas pessoas têm perdido a força que é necessário eu e você ter, porque não tem vigiado, porque não tem se guardado, porque não tem se mantido nas ordenanças do Senhor. Quantas pessoas, amado, trazendo para hoje, não tem mais força para orar, não tem mais força para buscar o Senhor, não tem mais força para ir para a igreja, não tem mais força, não tem mais nada da parte de Deus. Quantas pessoas não estão só o corpo de pé, mas por dentro está com o espírito, a alma, a mente, o coração caído, amado, porque perdeu a força que era necessário a pessoa ter, porque não vigiou, porque não se resguardou, porque não se manteve com as ordenanças do Senhor de pé na sua vida. Aleluia! Nessa noite, meus amados, o Senhor vem com essa palavra para mim, para você, para dizer: ei, se acorda, ei, se alerta, não deixe as minhas ordenanças de lado, não deixe a minha palavra de lado. O Senhor está alertando eu e você, amado, para nós não cochilar que nem Sansão, para nós não se descuidar que nem Sansão, porque se nós cochilarmos e descuidarmos, não tem como as promessas que Deus tem para mim, para a sua vida se cumprir. Não tem como. Nós vamos sair daqui, com tudo aquilo que estava atrapalhando, caindo por terra. Aleluia. Amado, nós temos que andar vigilando. Muitas pessoas, Sansão, ele não vigiou, amado. Sansão, ele não se resguardou. Sansão, ele não se manteve com as ordenanças de Deus na sua vida. Aí vem aqui outra pergunta: o que levou Sansão a não vigiar, ou seja, negligenciar, se descuidar? O que levou a Sansão a ficar dessa forma, pastor? A não vigiar, a não se resguardar. O que levou ele a ficar dessa forma, a se descuidar e negligenciar? A primeira coisa que fez Sansão sair da posição foi que Sansão não se consagrava mais. Sansão não se consagrava mais. E nessa noite Deus está despertando a mim e você. Ei, se consagra! Ei, se consagra! Ei, se consagra! Trazendo para hoje, amado, quantas pessoas não sabem mais o que é se consagrar? Quantas pessoas, o que é se consagrar, pastor? Jejuar. É jejuar. É jejuar. A consagração, amado, é importante na vida do cristão, meus amados. O cristão, se ele não tiver por ordenança, obrigação, se consagrar, não tem como ele estar de pé. Não tem como
ele venceu o desejo dessa carne. A carne só é vencida, o desejo dela, quando nós se consagramos. A consagração é para matar a carne, os desejos da carne, amado. E no quanto o cristão não entender que a consagração faz parte da história dele, vai haver mais e mais cristão derrotado. Mas nessa noite Deus está despertando quem está aqui. Deus está levantando quem está aqui. Aí seu irmão Então, amados, a primeira coisa, louvado, que levou Sansão a não vigiar na sua caminhada, a negligenciar, se descuidar, foi porque Sansão não se consagrava mais. Sansão não se consagrava mais. Amados, se nós não tivermos isso como obrigação, nós se consagrarmos, a carne é que vai reinar sobre nós. Os desejos da carne é que vai falar mais alto. Se a pessoa já é de Jesus, mas ela tinha um vício de ir para forró, a carne vai querer dizer: sai da igreja e vai dançar, vai para a festa. Se a pessoa tem um vício de beber, a carne vai começar a dizer: vamos lá para a mesa do bar com seus amigos. Se a pessoa tem um vício de fumar ou de droga, a carne vai incentivar a pessoa a voltar para lá, amados. O cristão tem que jejuar. O cristão tem que jejuar. O cristão tem que jejuar para poder matar a carne, amado. O que só fica de pé aquele que é mais trabalhado. Só prevalece de pé aquele que é mais trabalhado. Se você trabalhar mais no espírito, o espírito vai ficar de pé. Agora, se você não trabalhar mais na carne, a carne é que vai mandar no espírito. Então, amado, nós não podemos deixar a carne mandar no espírito. É o espírito que tem que mandar na carne. Nós não podemos deixar jamais a carne reinar mais, amado. A carne mandar, nós estamos aqui na casa de Deus, de repente a carne bota aquele desejo, vai lá para a mesa do bar, vai para a festa, vai para a droga. Aí a culpa não é do Senhor Jesus. A culpa, quando ela fala mais alto, a culpa é minha, é sua, que não estamos se consagrando, jejuando. Aleluia. Ah, pastor, mas eu jejuo uma vez. Vai estar falando mais alto. Se você jejua uma vez por semana, 2 ou 3, e você ainda está sentindo o desejo de praticar as mesmas coisas do mundo, você precisa jejuar mais. Você precisa se consagrar mais, porque está sendo pouco o que você está jejuando. Está sendo pouco o que você está se consagrando. Está sendo pouco, louvado seja o Senhor. Porque a carne ainda está falando dentro de você, ainda está falando da sua mente. É porque está sendo pouco. Você deve aumentar mais o jejum. Você deve aumentar mais a consagração. Não estou dizendo que você vai passar o dia. Estou dizendo que você vai fazer mais dias. O jejum, amado, para valer, não é preciso você se consagrar até meio-dia, o dia todo, um monte de dia, não. Se você se consagrar todo dia, mesmo que seja 1 hora, meia hora, 2, eu não sei o que você aguenta, e você entregar para o Senhor trabalhar naquela área, que é justamente libertar, Deus vai agir, Deus vai operar, Deus vai mudar a situação. Aleluia. Mas temos que entender primeiro, amado, para poder nós pedir as coisas, o agir de Deus para outras coisas. Primeiro temos que pedir para nos libertar. Nós primeiro temos que alcançar a libertação. A libertação para quê? Para que as portas sejam fechadas e o inimigo não tenha mais vez para nos derrubar, mano. O inimigo não pode ter mais vez. Então nós temos que trabalhar primeiro na nossa vida.
para depois ir trabalhar na vida dos nossos, jejuando por eles, orando por eles, buscando por eles. Primeiro nós, para depois nós ficar na posição, aí Deus começar a trabalhar nos nossos. Louvado, bendito é o nome do Senhor. Se nós primeiro não convencer os nossos que Deus, Ele tem poder de nos mudar, como é que nós vamos convencer os que já conheciam nós lá do mundo? E sabia aqueles que têm visto de beber, de ir para a festa, tudo. Primeiro nós temos que convencer os de casa, para poder os de casa ver, e depois os de fora ver que Jesus, Ele transforma, Ele liberta, Ele faz nós uma nova criatura. Eu já falei aqui uma vez, e vou tornar a falar para quem não estava aqui. Na casa ninguém dava credibilidade a mim. Aliás, a mim não, no Deus que está em mim. Ninguém. Mas após o operar de Deus, através desse humilde servo, a situação mudou. Mas foi por causa que eu fiz a minha parte, eu dei lugar para que o Senhor operasse, eles vissem o Deus verdadeiro agindo, o Deus todo-poderoso. E é isso que Deus quer fazer através da sua vida. É isso que o Senhor quer fazer através da nossa vida. Eu falei uma vez também, nem minha esposa no começo ela ficava assim comigo. Mas depois ela começou a ver. Ela às vezes até ficava assim, meio porque toda hora eu estava em monte. Como eu disse, na serra que eu morava, o fundo da minha casa já era a aba da serra. E toda hora ela procurava de madrugada, não dava a mão, eu não estava. Né? Tacava a mão do lado, eu não estava. Ela se levantava e ia ver se eu poderia ter que beber água, alguma coisa, estava no banheiro, não, na fé eu estava lá, na aba da serra, saía lá na aba, estava lá buscando o Senhor. Só que isso eu fiz isso muito direto, porque eu queria o agir de Deus na minha vida. Só que o que nós plantamos hoje, o que nós faz hoje, não serve para hoje, é para amanhã. As coisas de Deus você planta hoje e colhe amanhã. E colhe amanhã. Então minha esposa via eu buscando e via, mas ela não viu o agir de Deus sobre mim. Ela não via e nem eu via. Mas ali não me desmotivava a fazer a minha parte, que é se consagrar, que é buscar o Senhor. Então mesmo assim, eu sem entender nada, louvado seja o Senhor, mas a minha parte que a Bíblia manda eu fazia, que era, eu aceitei Jesus, que era não se descuidar com isso, amado. Então Sansão, louvado seja o Senhor, o que levou Sansão a não vigiar-se, não se resguardar, não se manter com as ordenanças de Deus, primeiro foi não se consagrar, segundo foi não orar mais. Sansão não orava. E sem orar, mano, não tem como nós, louvado, ter força. Não tem como nós ter esperança. Não tem como nós ter fé. Não tem como nós ter aquilo que é necessário nós ter. Nós temos que se consagrar, nós temos que orar. Louvado seja o Senhor. Então eu fazia isso porque é a palavra de Deus, manda orar e sem cessar. O slogan da igreja aí, ó. 1 Tessalonicenses 5,17. Orar e sem cessar. Nós não podemos se descuidar de orar. Jesus orava todos os dias. Nós temos que ter o hábito de orar, se consagrar. Louvado seja o Senhor. Então Sansão, ele por falta de vigiar, negligenciar, se descuidou. Tudo isso por conta que Sansão não se consagrava mais e não orava. E Sansão, por não fazer a parte que ele cabe, ele perdeu os olhos espirituais e consequentemente ele perdeu a presença de Deus. Louvado seja o Senhor. Pois era ela que dava força a ele. Era a presença de Deus que dava força a Sansão.
sucesso era a presença de Deus, amado. Era a presença de Deus que dava força a Sansão. E nós temos que entender que a presença de Deus só vem se houver consagração, se houver oração, se houver vigilância. Nós não podemos se descuidar, negligenciar, mano. Porque se a presença de Deus sair, o inimigo nos destrói, o inimigo nos derrota. E foi isso que aconteceu na vida de Sansão. Sansão, ele diz, derrotou 1000 homens com a queixada do boi, do jumento, perdão. Sansão, ele não tinha nada que derrotasse Sansão. Sansão tinha uma força, louvado seja o nome do Senhor. Ele tem uma força fora do normal. Mas a força não era de Sansão. A força era do Deus vivo na vida. A força era do Deus vivo na vida de Sansão. Amado, trazendo para hoje, por que as pessoas não têm forças mais para buscar Deus? Por que as pessoas não têm força mais para estar na casa de Deus? Por que as pessoas desistem de Jesus, de Deus? Porque falta força, amado. A luta vem grande, o inimigo vem com força para destruir. E as pessoas faltam força para lutar e acabam desistindo do Senhor Jesus. Acaba desistindo porque não fez a sua parte que lhe cabe, a parte que cabe nós, que é justamente o que Sansão deixou de fazer. Louvado seja o Senhor. Sansão perdeu a presença de Deus, mas ele não se tocou. Ele não se tocou, ele perdeu a presença de Deus. A força que estava nele era justamente vida por Deus. Então, Sansão, ele, por conta de não vigiar, não se resguardar, não se consagrava mais, não orava mais, louvado seja o Senhor, Sansão cegou os olhos espirituais e perdeu a presença de Deus. Louvado seja o Senhor. Sansão, ele passou, amado, a andar sozinho e na carne. Sansão passou a andar sozinho e na carne. Trazendo para hoje, amado, só o que nós vimos é pessoas mesmo dentro da igreja, mas estão sozinhas. Pessoas andando dentro da igreja, mas estão andando na carne, carnal. Não tem mais nada da presença de Deus. Pessoas se comportando de forma totalmente que não é a forma daquele que tem a presença de Deus. É falando palavrões, é falando da vida dos outros. Deixa de viver a sua vida para viver a vida dos outros. É fofocando, é fazendo tudo que desagrada o Senhor, é porque está na carne. Se teve algum dia no Espírito, o Espírito já saiu do Senhor, já saiu. Amados, nós temos que entender porque que a maioria das igrejas estão carnais, porque falta oração, falta consagração, falta vigilância. E sem essas coisas não tem como ser espiritual. Sem essas coisas não tem como ser espiritual. Agora é difícil assumir, né? É difícil assumir que não está bem com Deus. É difícil assumir que não se consagra mais, mas que precisa. É difícil assumir que não ora mais, mas é necessário. É difícil assumir que não está vigiando mais. Isso que está difícil. Ver os outros, para apontar para os outros, no instante de ver, fulano é crente, está fazendo isso aqui, mas não vê que está também fazendo outro tipo de coisa que desagrada ao Senhor.
Amado, o que sustenta nós é a presença de Deus. O que faz eu e você ser espiritual é a presença do Senhor, é a presença de Deus. Então, amado, Sansão andava sozinho, perdeu a presença de Deus e andava na carne. Sansão, ele não dava mais ouvido os pais dele e nem a voz de Deus, amado. Quando a pessoa anda na carne, ela não recebe mais nada de Deus. Não recebe. Você dá um recado, ela fala, tá nem aí. Nem que amanhã quebra a cara lá, mas não reconhece. Não reconhece. Não reconhece. Eu vi um testemunho louvado que o pastor foi pregar numa festa na igreja e a filha do pastor estava para se casar com um rapaz que não era crente. Veja só, a mesma coisa de Sansão. Você vai entender o final dessa mensagem. A filha do pastor lá, o qual esse pastor foi pregar lá, estava para se casar com um cara que não era crente. Deus usa o pastor que foi pregar na igreja do pai dela, que era pastor, chamou ela e deu recado e disse: esse homem não é para você. Esse homem não é para você. Esse homem não é para você, o senhor está falando. Só que todo mundo caçoaram, não deram importância o que o homem de Deus falou. Não sei o porquê, mas caçoaram, disseram depois, ele falou da carne, zombaram. Não foi Deus, falou da carne, porque o cara era bem estruturado. Mas eu quero ver por dentro, amado. O Senhor conhece nós é por dentro, não é por fora. A felicidade verdadeira vem de dentro. A felicidade verdadeira vem de dentro. E só quem tem felicidade verdadeira para dar é quem tem a presença de Deus verdadeiramente na sua vida. Quem tem o Espírito Santo de Deus verdadeiramente na sua vida é que consegue fazer a pessoa feliz, é que consegue trazer aquilo que a pessoa precisa. Olha bacana. Então, caçoaram, não foi Deus, fizeram o Jacó, se casou. Quando foi, só durou 2 ou foi 3 meses. Cabra ruim, deixava ela em casa e ia farriar com as outras. Metia a peia nela, cortou o acesso dela com o pai, com tudo. Uma brecha ela se descuidou e ligou chorando, dizendo, contando tudo, e o pai foi lá buscar. Aí eu pergunto, quem estava certo? Chacoalhado do homem de Deus, e Deus avisou antes. Mas sabe por que isso aconteceu? Porque essa igreja já tinha perdido a visão espiritual. A igreja estava andando só na carne. A igreja estava andando só na carne. Aí quando o homem de Deus espiritual chegou para dar um recado, a igreja toda carnal, toda morta espiritual, como é que recebe? Não recebe nunca. Se ele entregasse um recado da pessoa que está em pecado para se consertar, não recebe não, porque já perdeu o temor de Deus. Já está na carne, amado. Não sente mais a presença de Deus, a espiritualidade já se foi. O Senhor já se retirou. E acabou com o que aconteceu nessa igreja, ou seja, a glória de Deus foi-se embora. Deus não compartilha. Deus não é compatível com as coisas erradas, mano. Deus, ele não habita em lugar que não tem lugar para ele. Deus não habita o Espírito Santo em tempo sujo. Ele não habita. Ele só habita onde tem lugar para ele, em tempo limpo. Aleluia! Então, meus amados, a menina lá se deu mal porque não ouviu a voz de Deus. Mas é porque a igreja estava na carne, já igual Sansão, saiu da posição. Perdeu a presença de Deus, perdeu a glória de Deus. Valia mais a opinião das pessoas do que a voz de Deus. E hoje é assim.
Se o homem de Deus ou a mulher chegar e der um recado que está cortando, que está impedindo algo que você quer, que você almeja, mas se chegar ao contrário, não foi Deus. Não é Deus, e Deus, Ele sabe de tudo. Agora, se chegar os vizinhos, vai lá, faça isso mesmo, porque é de Deus, aí quebra a cara. Ouvir as opiniões das pessoas, as pessoas querem ouvir mais. Pedem para ouvir a voz de Deus, quando Deus fala ao contrário, já não foi Deus. Eu quero dizer para você, nós temos que aprender, amado, que se quiser receber, e receber que eu digo é quando a resposta a mim, receber e aceitar o que vem de Deus, tem que estar na posição, tem que ser espiritual, tem que ser espiritual. Então Sansão andava sozinho e na carne, voltando para a palavra. Aí ele não dava mais ouvido os pais dele e nem a voz de Deus. Sansão se envolveu com quem não devia, ou seja, com Dalila, uma mulher do outro povo que não era o dele. Louvado seja o Senhor. Ele saiu do caminho certo e se perdeu na caminhada lá. Sansão saiu do caminho certo e se perdeu na caminhada. Porque justamente que eu disse, porque ele não vigiava, não se consagrava, não orava. Sansão, ele andava na carne. E a Bíblia diz que ele se envolve com Dalila, uma mulher que não era do povo dele. E essa mulher começa, louvado seja o nome do Senhor, a perguntar a ele onde era a força dele, de onde vinha a força dele. Ela começou a persuadir Sansão, começou a dar pressão. E Sansão, para Sansão contar o ponto fraco dele, amado. Para Sansão contar o ponto fraco dele, louvado seja o nome do Senhor. E de repente Sansão conta. Deus disse para mim, para meus pais, que não era para cortar o meu cabelo. Sansão revela o segredo que era só dele, Deus e os pais. Sansão, ele agiu dessa forma, louvado seja o nome do Senhor, porque ele saiu da presença de Deus e estava cego espiritual. Sansão entregou o ponto fraco dele, porque ele estava na carne. Trazendo para hoje, amado, muitas pessoas têm entregado, abrindo a sua boca, entregado o ponto fraco para o diabo. Como assim, pastor? Quantas pessoas que quando vem passando uma música ali, dá vontade de dançar um som ali, dá vontade de dançar, bate o pé. Aí depois, quando alguém chega e vê, você é crente, meu irmão, crente, vai passando pela mesa aí, vem cá. Não, mas eu vou só falar lá, e aqui o cheiro da bebida. E na lâmpada a pessoa, lembra do tempo? Entregando o ponto fraco. Muitas pessoas têm entregado, muita gente tem ido para outra paz. Eu sou crente, mas eu não me liberto disso, eu não me liberto daquilo. E o diabo dizendo, estou conseguindo atingir, porque ela está conversando com a boca. Eu quero dizer para você, amado, que o diabo, ele não tem poder de ler mente da gente. Ele não tem. Ele não tem. Só quem tem poder de ler mente é o Senhor. Só quem tem poder de ler mente é o Senhor. Ele tem poder de pegar nossas palavras. E ele é espírito, igual também o Senhor. Ele tem poder de pegar nossas palavras e usar como fraqueza nossa. Louvado seja o nome do Senhor. Então Sansão entregou o ponto fraco dele, o segredo que era para ele, Deus e os pais dele. Ele entregou porque ele estava na carne, ele entregou porque ele estava cego espiritual. Ei, amado, nessa noite Deus está despertando. Não entregue o seu ponto fraco para o inimigo. Não entregue o seu ponto fraco para o inimigo. Não entregue o seu ponto fraco para o inimigo. O que é o ponto fraco? É onde o inimigo consegue te atingir.
É onde o inimigo consegue te atingir. Se você tem um pavio curto, ele vai procurar fazer alguma coisa para você explodir. É o seu ponto fraco. Então cada um tem um ponto fraco. Então ele vai procurar a brecha naquele ponto fraco da pessoa, para poder derrubar a pessoa espiritualmente da presença de Deus. Foi o que ele fez com Sansão. Usou a própria mulher que ele escolheu para derrubar Sansão da posição certa da presença de Deus, para poder destruir. Louvado seja o Senhor. E a Bíblia diz, como todos nós sabemos, que após contar o segredo, Sansão dormiu nas pernas de Dalila. Dalila mandou os homens vir, cortaram as tranças. Aí ela chamou ele, quando nós lemos capítulo versículo 20. Sansão, lá vem os filisteus. Ele disse: eu vou derrotar ele da mesma forma. Sansão não se tocou que quem fazia derrotar era Deus na vida dele. E ele tentou amarrá-lo, mas foi em vão. Sem a presença de Deus, não tem como haver vitória da minha parte e da tua. Sem a presença de Deus na nossa vida, na nossa casa, não tem como haver vitória. Então, meus amados, louvaram Sansão, como todos nós sabemos, foi preso pelo inimigo, massacrado, humilhado, arrancaram os 2 olhos dele, ainda botaram ele para moer vivo lá. Ou seja, tudo isso por conta de 2 coisas. Vamos encerrar agora. Isso aconteceu na vida de Sansão por conta de 2 coisas: desobediência e rebeldia. Sansão foi desobediente com Deus e rebelde, e por isso a destruição veio para a vida de Sansão. Então, amados, a desobediência dele de fazer o que a palavra de Deus manda, ele não cumpriu, a rebeldia dele, e ele trouxe a destruição. Deus trouxe ele no mundo para ser juiz, para libertar o povo da mão do inimigo. Mas Sansão negligenciou. Sansão cochilou, Sansão dormiu na caminhada. Deixou de orar, deixou de vigiar, deixou de se consagrar. Andou na carne, aí trouxe o mal e a destruição para a vida dele. Louvado seja o Senhor. Então ele foi desobediente, rebelde. Sem Deus, amado, nós perdemos as forças dele. Sem Deus, nós perdemos a direção. Nós faz com que os propósitos e as promessas de Deus na nossa vida não se compram. Mas nessa noite, Deus está acordando em você. Deus está despertando para nós sermos obedientes, para nós andarmos em santidade, para nós cumprir com a nossa obrigação, que é orar, vigiar. Ah, meu Deus, fazer isso. Ora, vigia, se santifica, jejua. Dessa forma, nós vamos sempre estar com a presença de Deus na nossa vida. E nenhuma situação, por mais difícil que vier sobre nós, não vai conseguir nos derrotar e nem nos destruir. Porque a palavra do Senhor diz: maior é quem está em nós, conosco, do que quem está no mundo. Maior é quem está conosco do que quem está no mundo. Então, amado, para nós encerrarmos, quer ter uma vida bem sucedida, quer ter os dias de vida prolongados, obedeça às ordenanças de Deus. Obedeça às ordenanças do Pai. Porque a tua vida é tua vida. Só depende de você fazer a sua parte. Eu não posso fazer nada pela sua vida. É você que tem que fazer. É você que vem a palavra. Ela vem primeiro para mim, depois vai para vocês. Então nós temos cada qual de fazer a nossa parte, amado. Obedecer o que está escrito. Se a Bíblia manda nós se santificar, se a Bíblia manda nós ser obediente,
Se a Bíblia manda nós vigiar, orar, jejuar, nós temos que fazer para ter a presença de Deus, de Jesus na nossa vida. Aplauda Ele! Aleluia! Deus trouxe essa palavra essa noite, amado, para acordar eu e você. Se porventura estiver alguém cochilando, negligenciando, que nem Sansão, se encaminhando para sair da posição, se acorde hoje e volte. Volte a fazer isso para ter a presença de Deus na sua vida. Volte. Porque nós vivemos num mundo que já é dominado pelo inimigo, pelo maligno. E se nós não tiver revestido da presença do Senhor, não tem como nós estar protegidos, nós ficar de pé e seguir adiante. Aleluia! Glórias a Deus, glórias a Jesus. Esta é a palavra do Senhor, amado. Seja espiritual e não carnal. Não ande na carne, não perca a presença do Senhor. Se só perde ela, nós só perde ela se nós sair da posição que nem Sansão. Se nós não vigiar, se nós não orar, se nós não se consagrar, se nós não obedecer, se nós não se santificar, nós perde. Mas se nós fizer tudo isso, a presença de Deus vai estar viva na nossa vida. E o inimigo não pode nos deter. Essa foi a palavra do Senhor nessa noite.